Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro O Bem e o Mal, Romance. Por Camilo Castelo Branco. Prefácio da segunda edição. Foi vagarosa a saída da primeira edição deste livro. É óbvia e ao mesmo passo, desconsoladora a explicação. A novela não perdeu por mal escrita, mas por mal pensada. Quanto à linguagem, tanto montava o quilate desta, como o das suas irmãs. A incorreção é o castigo de quem escreve muito à pressa para ir acabando mais devagar. Em Portugal é preciso isto. O defeito deste livro é a superabundância de virtudes, de enfastiar leitores que as exercitam iguais e maiores todos os dias. Ainda bem. Quem quiser voga e fama, pinte e salpique de sangue e lama os seus painéis. Ganhar a curiosa atenção dos leitores somente é permitido a quem lhes dá notícia de coisas não sabidas nem experimentadas. A virtude é o ranço destas gordas almas da nossa terra. Relatem-se crimes de cafrárias em linguagem de Cafra. S. Miguel de Sade, agosto de 1868. Camilo Castelo Branco. Ao Padre Antônio de Azevedo. Nome que os pobres seus irmãos reverenciam e os enfermos da alma abençoam, ancião virtuoso, operário infatigável em serviço de Deus e da humanidade. OFFERSE este, ESCRPTO. O autor. Meu amigo. Há 23 anos que eu vivi em sua companhia. Lembra-se daquele incorrigível rapaz de 14 anos, que ia à venda da Serra do Mésio jogar a bisca com os carvoeiros, e a bordoada, muitas vezes? Esse rapaz sou eu, é este velho, que lhe escreve aqui do cubículo de um hospital, muito vizinho do cemitério dos prazeres. Eu sou aquele a quem Padre Antônio de Azevedo ensinou princípios de solfa, e as declinações da arte francesa. Sou aquele que leu em sua casa as viagens de Ciro, o Teatro dos Deuses, os Lusíadas, as peregrinações de Fernão Mendes Pinto e outros livros, que foram os primeiros. Sou aquele que, sem saber latim, rezava matinas, laudes, terça, sexta, etc., com Padre Antônio. Sou finalmente aquele a quem Padre Antônio disse: o tempo há de fazer de você alguma coisa. Passados 23 anos, como eu acabasse de escrever o meu 42º volume, lembrou-me dedicar-lhe, meu venerando amigo, e rogar-lhe que peça a Deus por mim. Lisboa, 22 de junho de 1868. Capítulo 1 – A visão do presbiterio. Apresento o Sr. Ladislau Tibério Militão de Vila Cova. Nasceu no termo de Pinhel em 1818. Seu pai, viúvo sem consolação, vestiu o hábito de frade mendicante no convento de Vinhais. Assim cuidou ele, que dignamente honrava a memoria de sua santa mulher. Escolhera convento pobre como penitencia, e deixara sua casa e filho único sob a vigilância de um irmão clérigo, sujeito de clara fama, e varão doutíssimo. Naquela casa de Vila Cova, que dera o apelido a 10 gerações de honrados lavradores, floresceram na passagem de 5 séculos, padres de muito saber, uns famigerados na oratória, outros grandes casuístas, e alguns bastantemente notáveis por sua virtude sem letras, e nenhum por letras sem virtudes. O educador de Ladislau, sobre ser virtuoso, era grande letrado, a sua ciência, porém atrasara-se dos séculos na história do espírito humano. Padre Praxedes de Vila Cova sabia, de cor Aristóteles e Platão. Filosofia, física, história natural, gramática, lógica, metafísica, poética, meteorologia, política, e mais um centenar de ciências, todas lhes ensinaram os dos sábios de Estagira e Atenas. Na opinião dele, a inteligência do homem, depois de Platão e Aristóteles, envelhecera, ou fingira remoçar-se com atavios de europeu e pechisbeques, sem quilate na experimentada mão de um sábio.
Era Padre Praxedes, copiosamente lido em livros portugueses anteriores ao século XVI, e possuía os melhores nas suas ponderosas estantes de castanho. Da epocha dos senhores reis D. João V e D. José I, já pouquíssimos volumes, e esses mesmos entremados do ouro puro dos clássicos, se honravam de prender-lhe a atenção. Foi desde menino, Ladislau encaminhado por esta, em parte, errada vereda da sabedoria útil e verdadeira. Começou a escrever como caligraficamente se escrevia há dos séculos, letra garrafal, com as hastes a prumo, longas e enfeitadas com muito engenhosos quadrados, mormente as maiúsculas. Era a escripta de Padre Praxedes, tal qual a que seu tio-avô sábio falecido em 1707, transmitira a um padre Eliodoro, seu filho, e este ao avô de Ladislau, e o avô ao filho, que vinha a ser o tio paterno deste Padre Praxedes. De modo que, naquela família, o traslado da escripta em 1830 era fielmente copiado do de 1680. Em tudo mais como na escripta. Está situada a casa dos Militões de Vila Cova, nas faldas de uma serra chamada a Castra. Afirma documentalmente o padre que o chamar-se Castra o sitio, vem de ter estado ali presidiu romano, há 20 séculos, e quer ele que sobre as ruínas daquela atalaia dos senhores do mundo, esteja cimentada a modesta habitação dos Militões, desde o século X. É a casa grossa de cantaria com 10 janelas de peitoril sem vidraças, quase a roçarem, nas proeminentes cornijas, assentadas em fortes cachorros sem lavor. É largo e alto o portão de castanho, que abre sobre um espaçoso quinteiro, intransitável na maior parte do ano, por causa das gabelas de tojo e urze, que os pés do gado vão calcando e curtindo. Do fundo do quinteiro, sobe larga escadaria, a um pátio lajeado com guardas de pedra tão em bruto e sem visos de esquadria, que parecem ter ali ficado casualmente postas umas contra outras pelo revolutear aquoso de algum dilúvio. Este exterior assim é triste, mais triste que a soledade das ruínas de outras casas, que em redor existiam até ao começo deste século, e às quais os franceses acossados pegaram fogo, na sua última evasão de Portugal. Do desastre da povoa de Vila Cova salvou-se a casa dos Militões, porque os incendiários não acharam brecha por onde lançassem o lume, o morro de pedra era incombustível, as portadas de castanho tão somente a bala rasa poderiam saltar dos seus enormes gonzos. Os donos das ruínas não quiseram reedificar no sítio onde seus antepassados tinham construído os pobres casalejos. Ajuizadamente edificaram em terreno mais ao centro das suas leiras, visto que, em casa de mais fértil torrão, já os avós dos actuais tinham levado longe o arroteamento e a cultura. A casa dos Militões ficou porém solitária, e tomou a si em bem dos pobres, o desmontar da terra deixada a monte. As corpulentas arvores que se abraçaram no declive da serra, mal deixavam entrever a casa de Vila Cova. O vestígio único de vida naquele fundão, era o rolo de fumo que o vento rarefazia em aparência de nevoeirinhos sobre a copa do arvoredo, o qual, visto da comíada da castra, semelhava a uma mouta de arbustos. Volviam meses e meses, sem que pessoa estranha descesse a serra, em demanda da casa dos Militões, excepto o viandante, que, surpreendido pela noite, se guiava pela neblina de fumo, vista ao entardecer, ou pelo convidativo cantar do galo. Em dias santificados, a família fiava dos cães de gado à guarda da casa, e ia ouvir missa à igreja paroquial, um quarto de légua distante. Desde tempos imemoriais, era a freguesia pastoreada por clérigo da casa de Vila Cova. Este clérigo que, no discurso de 3 séculos, parecia sempre o mesmo, tinha sempre consigo uma irmã, que, no traje, no dizer e no sentir, era a mesma irmã do padre do século XV. Depois da missa, o pastor acompanhava os seus à Vila Cova, onde pasava o dia, e à noite, entoadas as preces das Ave Maria, lá transmontava o cerro que o separava da sua igreja, abordoando-se de um cerquinho, que diziam ter 300 ou mais anos de uso,
tradição fundada na certeza de outras muitas. Este era ainda em 1830 o viver daquela patriarcal família. Ladislau Tibério Militão estudava neste tempo a gramática de Aristóteles. Frei Brás, seu pai, morreu na Coeliano, e no seguinte o tio que paroquiava. Ficou reduzida sua família ao padre que o ensinava, e a tia Sebastiana, que por morte do tio, voltará da igreja à casa, onde uma série de 11 antecessoras tinha voltado com o lucto no coração e a vida por um fio. Apenas falecido o pastor, foi padre Praxedes nomeado interinamente para a vigararia de S. Julião da Serra. Não havia outro clérigo na família, nem outro administrador para a lavoura. Quis o padre declinar a pesada herança, mas mal o souberam, os paroquianos acudiram em rogos e lágrimas a Vila Cova, pedindo ao virtuoso irmão do defunto vigário que os não desamparasse. Praxedes arrendou os bens, e transferiu-se à residência paroquial com irmã e sobrinho, esperando ainda que algum clérigo pobre das cercanias lhe tirasse dos ombros o cargo, e lhe libertasse o tempo necessário ao ensino de Ladislau. Malograda a esperança, e nomeado pelo governo, o paróquio trasladou a sua livraria, como quem já tinha ao certo que seus derradeiros anos, muitos ou poucos, ali seriam vividos ao pé da sepultura dos seus 11 antepassados. Na casa do presbiterio, continuou a educação literária de Ladislau. Vivia o mocinho entre seus tios, não conhecia rapaz da sua idade, com que entretivesse as horas feriadas, ou conversasse em matéria de estudo. Mui naturalmente lhe pendeu o ânimo a umas tristezas que nem vício e contentamentos, de primeiros anos, podiam desassombrar. Isto não faria espécie ao vigário, nem à senhora Sebastiana. Era aquela soturna melancolia, a norma comum do viver desta família. Muita quietação, silêncio tumular, um moverem-se de fantasmas, perpassando uns por outros com glacial taciturnidade. Estava ainda gravado no animo de todos o lance funéreo da viuvez de Brás. A mãe de Ladislau morrera como quem passa de um túmulo para outro. Nem mesmo depois que saíra o esquife, os gemidos se ouviram longo tempo. E o viúvo, quase sem declarar seus intentos, saiu ao terceiro dia de casa, foi orar sobre a lagé de sua mulher, e dali se partiu a pé caminho de Vinhais. Aqui bateu à porta do mosteiro, que se lhe abriu como casa de infelizes, e lá ficou. Tudo assim na vida ordinária, modelado por este extraordinário sucedimento. Ladislau contou os 18 anos da sua idade, sem sentir abrir-se-lhe o coração a alguma poesia, nem sequer a poesia da natureza. As graças campestres das geórgicas de Virgílio sabia traduzir-as em termos frios, rigorosamente gramaticais, irrepreensíveis em sã e fradesca latinidade, porém, no interno da sua alma, nenhum enlevo o transportava da eufonia do verso para a formosura dos prados, das fontes e do luar das suas nutes solitarias. Dormia-lhe o coração, ninguém à volta de si proferira aquela palavra, que é bastante a desperta-o para as alegres alvoradas do primeiro dia de amor, amor sem mulher, sem esperança, sem emblema, amor em competência com o ideal do amor dos serafins. Como se padre Praxedes premeditasse amortalhar este mancebo, já morto antes de haver experimentado o palpitar estranho da vida, que estremece em confusos desejos, uma vez, acabando de traduzir com Ladislau alguns capítulos da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, fê-lo assim ao moço de 18 anos, sem uma só primavera. Ladislau, pensava eu esta noite, e muitas noites hei velado a pensar que daqui a pouco voltarás à casa onde nasceste, deixando teu mestre debaixo da pedra onde esperam o grande dia todos os nossos. Pensei com tristeza que não virá tão cedo de nossa casa o padre guardador deste rebanho, que os nossos antepassados aceitaram como de Deus, e vieram, no atravessar de tantos anos, passando o cajado uns a outros. Agora é que se acabou este legado de serviços, desvelos e caridades aos nossos irmãos. Quão grata seria a Deus que o não rejeitassemos!
Não estás tu aqui tão bem inclinado à virtude e aproveitado na ciência das coisas santas? Queres tu ser padre, Ladislau? Quero, meu tio, disse o moço com inalterado semblante, como se fosse convidado a traduzir a carta aos pisões ou as lamentações de Jeremias. Sentes em ti vocação ao sacerdócio? Reperguntou o padre com alegre sombra. Sinto sim, senhor, porque não hei de sentir, disse Ladislau. Não tens pensado em outro futuro, meu sobrinho? Outro futuro? Perguntou o moço como aliado na estranheza da insistência. Sim, outro futuro. Pensaste alguma vez em te casares? Não, senhor. Nem te pende para a vida de esposo e pai a inclinação de teu animo? Nem tenho cogitado nisso. Pois pensa, sobrinho, pensa, que esta vida de padre tem grandes alegrias e grandes amarguras, como todas as vidas, todas as vocações. Se queres a paz que me tens visto no rosto, entra na trilha de meus passos, os dissabores de dentro, esses que são muitos, Deus te afaste o calix deles, mas se toder, aceita-o que a remuneração é infalível, aceita o meu sobrinho que o descanso, vindo após a batalha, é inefável como o jubilo dos santos. Ora, pois, pensarás um ano, consultarás o teu espírito, e em cada amanhecer, pedirás ao Divino Espírito Santo que te alume. Antes de findado o ano, Padre Praxedes deu a alma ao Senhor, e Sebastiana, que vivia para sepultar o último vigário de S. João da Serra, lá ficou na campa mais próxima, adormecendo-se a beneplácito de Deus, como quem cumpriu sua missão. Ladislau voltou à casa de Vila Cova com a sua livraria, e as supremas palavras do tio moribundo, que tinham sido estas. Espera um ano mais, o conselho do Espírito Santo. Se o teu coração estiver desatado de paixões que prendem a terra, dá-o a Deus, senão, meu sobrinho, sê um bom marido e bom pai, que esta virtude é por si também um sublime sacerdócio. A vida solitária que tens vivido, se poderes continuá-la, filho, não a troques pelo mundo. Sacerdote, marido ou simples homem sem mais obrigações que as comuns com os outros homens, além das que o Decálogo te manda, foge quanto poderes, da vida que traz consigo o esquecimento da morte. Ladislau, a ciência é um grandíssimo mundo povoado de espirituais amigos. Os teus livros encerram cada um sua alma, que te fala como amiga. Neste, acharás um desgraçado contricto, que te conta os seus infortúnios, com o bispo de Hipona, ou o fundador da nossa arrabida. Outro como o Dessouro de Kempis, se te desentranha em balsamos para quantas feridas a dor do ermo, ou os desenganos do mundo te abrirem no seio. Nos livros aprende a fugir ao mal sem o experimentar. Confessor 40 anos, vi as angustias que vão por esse mundo, tantas que não cabiam lá, e transbordavam até ao nosso escondrijo. Recolhe-te a ti, não deixes os teus campos, afaste a amar estas serras onde o pé do ímpio não chegou ainda. Olha tu com que serenidade eu fio meu remédio e salvação da divina misericórdia. Aqui tens, na morte, um exemplo das vantagens da vida que eu tive. É isto, filho. É este acabar sem remorso nem temor, consolando-me de ter sido tão moderado em meus desejos, que nem sequer peço a Deus que me dispense mais um dia de existência. Estas e poucas mais, foram as últimas palavras do presbítero. Ladislau Tibério viveu um ano, esperando o conselho do Espírito Santo. Os chorosos parochianos de S. Julião da Serra, quando viram suas consciências em guarda de um sacerdote moço, que viera de longe pastoreá-los, foram ter com Ladislau, representados pelos lavradores mais abastados da freguesia. Que querem de mim? Perguntava o moço, que hei de eu fazer-lhes? Seu tio, que Deus haja, respondeu o mais respeitado, nos disse que talvez o senhor Ladislau tomasse ordens para ser o nosso vigário. Pois sim, mas é cedo ainda, meus amigos. Deixai-me esperar o dia destinado à minha decisão. O dia chegou, era o aniversário da morte do padre Praxedes. Ladislau, na manhã daquele dia, foi orar ao templo, e ajoelhou sobre a campa dos sacerdotes seus antepassados. Raiava a aurora, quando entrou à igreja.
E enxergou um vulto, orando no arco da capela mor. Mais tarde, como o sol coasse pela estreita fresta lateral, um raio de luz, sobre o vulto ajoelhado, Ladislau reconheceu uma mulher. Fim do capítulo. Capítulo 2 – Amor de predestinação. A mulher ajoelhada à sombra do escuro arco, era Peregrina, irmã do vigário. Viera de longe para ali com seu irmão, sacerdote pobre, que devia a sua ordenação ao bem-fazer do padrinho, velho fidalgo de Pinhel. Enquanto João se ordenava em Bragança, Peregrina vivera e educara-se sob o amparo do padrinho de seu irmão, e querida das filhas do fidalgo, que a vestiam de seus vestidos, e assentavam entre si à mesa. Disse Padre João a sua missa nova na capela do benfeitor, e ali ficou estimado como da família, até que por diligências do fidalgo, recebeu a apresentação na igreja de S. Julião da Serra. Peregrina beijou a mão do velho caridoso, beijou o rosto de suas amigas de infância, e saiu com o presbítero em demanda da vetusta igreja. Os parochianos, posto que descontentes ao verem semblantes desconhecidos no adro dos seus mortos, disseram: assim é que vinha o pastor de Vila Cova com a irmã. Era melancólico o presbiterio, as arvores ressequidas, o chão arido, as penedias calvas, os tectos assentes em vigas, as paredes interiores afumadas, os tabuados movediços. Ali as primaveras passariam despresentidas, se não fosse o azulejar-se o céu, e os festões das giestas na serra, e o calar-se o estridor das torrentes despenhadas dos cerros das montanhas. Peregrina, quando ali se viu, por um enaltecer de novembro, disse: como isto é triste e feio! Padre João olhou em redor de si, e respondeu: irmã, este chão triste é que nos há de dar o pão santo da independência. Bendigamos o coração generoso dos nossos amigos, que me deram terra onde lavrar com minhas próprias mãos o nosso sustento de cada dia. A casa parece-nos agora triste, porque é noite. Amanhã um raio de sol nos virá alegrar estas paredes. E como assim falasse, o vigário desceu ao adro, subiu sobre uma peanha tosca, travou da corda que movia o sino único do simulacro de torre, e tangeu as 9 badaladas de Ave-Marias. Os lavradores que iam passando descobriram-se, pararam, oraram, benzeram-se, e seguiram seu caminho murmurando. Os padres de Vila Cova faziam o mesmo. Quer Deus que todos os nossos vigarios sejam bons e devotos. Entretanto, Peregrina, rezada a oração final da sua prece da tarde, alongou os olhos às sombrias serras que avultavam para o lado de Pinhel, e chorou. Eram saudades das filhas do benfeitor, e do casal onde nascera, e onde seus pais, caseiros do fidalgo, haviam morrido. A irmã do vigário tinha 18 anos. Era dotada de abundantes graças, compleição menos robusta que o ordinário das moças aldeãs, senhoril talvez extraordinariamente, rica de negros cabelos, formosa de olhos, doce e meiga no dizer, modestíssima parca em sorrisos, meditativa, laboriosa, e muito dada à oração. Costumava ela erguer-se ante manhã, quando ouvia os passos do irmão, no sobrado vizinho do seu quarto. O vigário madrugava assim, para dizer missa à hora em que os parochianos sarriam as suas lavouras. Peregrina acendia o lume, aconchegava o pucaro das brasas, cegava as couves, ia assistir à missa do irmão, e vinha depois cozinhar o caldo que era a refeição matinal do sacerdote e dela. Uma grande parte do clero, que pastoreia almas, pode bem ser que me não aceite a verossimilhança deste caldo de couves. Espero que se desçam de sua incredulidade, se eu lhes disser que a congruai pé de altar de S. Julião da Serra não davam para chá, naquele tempo em que os direitos da charopada chinesa eram enormes, e os paladares eram genuinamente portugueses, lá daquelas serranias, se saboreavam de preferência no salutar cozimento de couves adubadas de saboroso unto. Ora eu, que nesta fidalga e francesa Lisboa tenho sido espectáculo de riso, pedindo nos hotéis, e recomendando aos meus amigos o caldo verde,
insisto contumazmente em me expor à mofa da gente culta, dando à estampa neste lugar e para meu duradouro oprubiro, o panegírico do caldo verde, caldo de meus avós, e de Padre João e de sua irmã. Naquela madrugada em que Ladislau foi celebrar o aniversário da morte de seu tio, orando na igreja, Peregrina demorara-se a rezar, fim da missa, porque seu irmão entrara no confessionário. Dera ela conta de ajoelhar-se ali perto de si o moço, já quando o templo estava vazio. Sofriou enquanto pôde sua curiosidade, que teimava em querer conhecer o recolhido devoto. Não era costume seu voltar a cabeça a um lado ou outro quando falava a Deus, porém tanta força lhe fazia o animo para o sítio onde estava o moço, que apesar de profanação, aventuro-me a supor que o coração lhe estava tirando para ali os olhos por uns filamentos misteriosos, que alguma vez a anatomia há de encontrar entre olhos e coração. Foi o raio de sol nascente, vertido pela fresta esguia da capela mor, que de todo em todo aliciou Peregrina a olhar. Um raio do sol do Senhor, a alumiar-lhes o escuro do templo para se verem. Donoso e sublime confidente de duas almas carecidas, uma da outra. Nunca tão auspiciosos prelúdios de um amor começaram nesta vida. São dos moços, ela virgem e formosa e imaculada, ele gentil puro, e ali ajoelhado em consultação de seu destino. Aqui bendita e predita hora se entreluzem as duas almas, embebidas em Deus, e subitamente encontradas no mesmo arco da igreja, em que os esposos costumam receber as bênçãos. Ladislau tinha as mãos erguidas, quando encarou no rosto de Peregrina. As mãos ficaram na postura fervorosa, mas a oração, cortada em meio, olvidou-se-lhe. E ela, que entrepassava nos dedos as contas do seu rosário, continuou a dizer as palavras santas, mas sem ouvi-as na audição interior do espírito. Ambos a um tempo acordaram da fixidez da sua contemplação, e coraram. Ladislau baixou os olhos, e ela ergueu-os. Um parece que pedia contas à terra de uma delícia, que nunca lhe havia dado nem presagiado, outro ia no céu, como a decifrar o enigma da sensação nunca experimentada. Instantes depois, Padre João apareceu à porta da sacristia, e mandou à irmã que acendesse os castiçais do altar-mor, enquanto ela se revestia para ministrar a sagrada comunhão à confessada. Ladislau, como ouvisse as ordens do vigário à Peregrina, ergueu-se e disse: Eu vou, se o senhor vigário quer. Já sei este serviço, que era minha obrigação, em tempo de meus tios, que Deus haja. Padre João já conhecia o sobrinho do defunto Praxedes, como o primeiro lavrador da freguesia, e moço de estudo e virtudes, segundo lhe disse o regedor da parochia, e o gravíssimo mordomo do orago confirmara. Aceitou o vigário o serviço a que Ladislau se teria oferecido, ainda mesmo que a presença de Peregrina o não movesse a delicadeza. Esta delicadeza era instintiva certamente, e ensinada pelo coração, a fundamental de todos os cerimoniais, que nas activíssimas cidades os meninos aprendem em livros, como se a cortésia com damas não fosse página escrita no mais diamantino do peito desde que abrimos olhos para velas. Acendeu Ladislau as velas, e proveu de agua o jarro da comunhão, enquanto o vigário se paramentava. Subiu o hostiário ao altar, abriu o sacrário e tomou a partícula da pixide. Uma nuvem escura de trovoada iminente entodara o sol, e a capela mor voltava à frouxa luz crepuscular. O ministro, severíssimo em todo o ritual de seu sagrado encargo, como não fiasse da claridade de uma só vela, a perfeita passagem da hostia à língua da comungante, acenou à irmã para que tomasse uma vela do outro lado. Ladislau tremeu quando a viu tão perto de si, mas assim mesmo, não desatremou em desconcerto com a urbanidade, entregou-lhe o círio que tinha e foi tomar outro da tocheira. Em verdade lhes digo, meus sensíveis leitores, que eu desejava ter assim um painel, para serem dus os papéis da minha estimação. O que já possuo é uma menina lagrimosa, que está dando de comer ao seu cão moribundo,
que não vê o alimento mas ainda a vê a ela, e parece despedir-se a chorar. O outro quadro queria eu que fosse o vigário de S. Julião da Serra pendido a... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.